Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês. Em nome do Senhor Jesus, que a mensagem, que a palavra que nós vamos meditar venha ao encontro da sua necessidade. Que essa palavra venha despertar em você a sua fé inteligente, para que uma vez você aplicando essa fé inteligente na palavra de Deus, então você venha colher os frutos da obediência, que são as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus têm um preço, têm um custo. Elas dependem da obediência à palavra de Deus. Por falar em palavra, nós temos falado muito da razão, da inteligência, do intelecto, que é o espírito. O espírito humano é o seu intelecto, é a sua inteligência, a sua razão. E temos falado do coração, que é o inimigo ferrenho do espírito. Porque o coração quer realizar os seus desejos. Já o espírito humano pensa, raciocina, pesa, quer fazer a coisa certa. Mas, por causa do seu coração rebelde, que almeja satisfação pessoal, que quer porque quer e persegue tudo que almeja até o fim, então nós temos aí um conflito permanente entre a carne representada, que representa também o coração, e o espírito, que representa a cabeça, a inteligência. Então eu queria que você percebesse uma coisa. Deus é palavra. Quando você lê lá em João, capítulo 1, versículo 1, o Evangelho de João diz assim, o Evangelho de João diz que no princípio era o verbo, ou a palavra. Umas versões dizem palavra, outras versões dizem o verbo, mas a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então Deus é palavra. Deus é palavra. Pense comigo, por favor. Raciocine. Agora que é cedo, pela manhã, você que nos assiste nesse momento, está com a cabeça limpa, né? Você já levantou, bem disposta, está assistindo essa programação, esse live. Então, você tem condições de raciocinar melhor. Então, Deus é palavra. Coloca isso na sua cabeça, por favor. Nós falamos ontem que aquele que adquire entendimento, ama o seu coração, ou seja, ama a sua alma. Então, quando nós sabemos que a definição de Deus é que Ele é palavra, Deus é palavra, então como é que pode ser o relacionamento entre a criatura e o Criador? Entre a criatura, que é carne, osso, que é alma e também espírito, e o Criador de todas as coisas. Como é que pode ser esse relacionamento? Eu não vejo Deus, nem você. Nós não vemos Deus. Nós não sentimos Deus. Nós não tocamos em Deus. Mas quando nós usamos a nossa cabeça, nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa razão, e compreendemos que Deus é palavra, obviamente que um relacionamento entre você e Deus
entre você e Deus, entre eu e Deus, entre nós e Deus, está limitado à palavra. Então, se Deus é palavra, eu também tenho que ser palavra. Imagine você se esse mundo, todo mundo fosse de palavra, todo mundo fosse verdadeiro, todo mundo fosse sincero, todo mundo honrasse a palavra falada. Imagine você, como esse mundo seria diferente, não é verdade? É ou não é? Pois bem, é assim que acontece no reino dos céus, no reino de Deus. No reino de Deus, ou no reino dos céus, a palavra é obedecida. A palavra é obedecida, mas não é obedecida com rancor, com desgosto. Não, de forma nenhuma. O coração, a alma do que observa a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus, é sujeita, é humilde para se submeter aos desejos, à vontade de Deus. Aí está a diferença entre cristãos e cristãos. Aí está a diferença entre vida de qualidade e vida desqualificada. Aí está a diferença entre aqueles que servem a Deus e são abençoados e aqueles que não servem a Deus e tampouco são abençoados. A diferença está aí. Não é questão de sorte, é uma questão de inteligência. A sua vida não depende da sua sorte, nem a minha. A nossa vida não depende da nossa sorte, a nossa vida depende do entendimento. Aquele que adquire entendimento, que entende essas coisas simples, são coisas simples, banais, mas poderosas, poderosíssimas. Porque aquele que lê a palavra de Deus entende que Deus está falando com ele. Deus não fala conosco através de sonhos, de visões, de profecias. Falava assim antigamente, através de sonhos, visões, profecias. Por quê? Porque não havia palavra escrita, não havia imprensa, não havia palavra escrita, não havia Bíblia. Só quem tinha conhecimento da Bíblia, a Torá, eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Mas o povão não tinha conhecimento. Então o povão comia na mão dos sacerdotes. Hoje não. Cada um come na própria mão quando lê a Sagrada Escritura. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido em todo o mundo. Sempre foi o maior best-seller do ano. Não há livro, não há autor tão buscado quanto o autor da palavra de Deus, porque ela se divulga por todo o mundo. Primeiro lugar, best-seller em todo o mundo. Então Deus hoje fala através da sua palavra. Ele não vai falar com você através de sonhos. Ele não vai falar com você através de visões. Ele não vai falar com você através de profecias. Por exemplo, quantas e quantas... Ele fala assim, quando eu estou pregando a palavra de Deus, muitas pessoas são alcançadas, entendem, compreendem aquela palavra como se fosse para elas. Isso é uma profecia. Mas eu apenas estou ensinando aquilo que eu aprendi, o que eu tenho aprendido, o que o Espírito Santo me tem revelado. Então, há pessoas que Deus quer falar, então aquela palavra que eu preguei, que eu ensinei, vem ao encontro exatamente da sua necessidade. Por exemplo, agora mesmo, nesse momento, nesse exato instante que eu estou ensinando a palavra de Deus, eu estou dizendo que Deus é palavra, que Deus é palavra. Então, se eu quero adquirir entendimento,
então eu vou me aprimorar, eu vou buscar na palavra de Deus esse entendimento. Não apenas informação, mas entendimento. Por exemplo, você lê lá em 1 João o seguinte: no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Você lê, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo se fez carne. Lá no versículo 7 diz, e o verbo, ou a palavra, se fez carne, que é Jesus. Então, Deus é palavra. Quando, no momento em que eu medito, no momento em que eu raciocínio que eu coloco meu raciocínio nessa palavra, então, como eu estou desejoso de conhecer a vontade de Deus para mim, então ele se revela, ele mostra o que ele quer dizer com aquilo. Mas eu que tenho que buscar, eu que tenho que procurar entender. E ele revela àqueles que buscam esse entendimento, que buscam a compreensão daquilo que está escrito. Não simplesmente ficar repetindo, Deus é palavra, Deus é palavra. Deus é palavra. Para mim, nesse momento, eu entendo o seguinte: se Deus é palavra, se eu quero ter comunhão com Ele, eu tenho que ser palavra também. Eu tenho que ser palavra, eu tenho que honrar a minha palavra tem que ser verdadeira, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser sincero, transparente, franco, eu tenho que ser aquilo pelo qual o Senhor me chamou, verdadeiro, me criou, Ele me criou verdadeiro. Depois, quando eu cresci, eu me corrompi, mas quando eu o conheci, quando eu tive um encontro com Ele, quando eu recebi o Espírito dEle, eu recebi o Espírito da palavra. E porque eu tenho o Espírito da palavra, então a palavra tem que ser verdadeira na minha boca, na minha vida, na minha conduta, no meu relacionamento com a minha esposa, em primeiro lugar, com o marido, com os filhos, com os pais, com os amigos, com as pessoas em geral. Então eu tenho que ser verdadeiro, porque Deus é verdadeiro, Deus é palavra, eu também tenho que ser palavra. Se eu honro a minha palavra, a minha conduta, de acordo com a palavra de Deus, então eu estou tendo uma comunhão com Deus naturalmente. Eu não estou forçando uma barra, eu não preciso ir na igreja, estar na igreja. Eu não preciso estar na igreja para ter uma comunhão com Deus, para sentir emoções. Não. Nesse exato momento, quando eu falo com vocês, eu sei que Deus está aprovando essa palavra que nós estamos falando. Eu sei que Deus está ungindo, eu sei que Deus está dirigindo, eu sei que o Espírito Santo, que é o Espírito da palavra, está falando com muitas pessoas agora. Então, você verifica, a vida de muitas pessoas é um fracasso. Por quê? Porque essas pessoas não honram a palavra que empenham. Então, o casamento não dá certo, o namoro não dá certo, os negócios não dão certo. É ou não é? A saúde não dá certo. Por quê? Porque a pessoa tem um entendimento, ela tem na sua cabeça a inteligência, o espírito. E o espírito fala, o espírito conduz o coração. Se o coração não obedece, se o coração é rebelde, se o coração não quer se interessar pela voz do espírito do próprio ser, o ser humano, então esse ser vai viver em conflito constantemente. É por isso que existe a ansiedade. O que é a ansiedade? O que é a ansiedade? A ansiedade é a pessoa querer resolver os problemas, querer isso, querer aquilo. Ela está desejando. É a alma dela que deseja. A ansiedade é o clamor da alma, não é o clamor do espírito. Porque quem
quem é espiritual, quem vive no espírito, quem pensa, quem tem entendimento, não se amofina com o futuro, porque sabe que a sua vida está nas mãos do próprio futuro, que é Deus. Ele é o futuro. Ele é o passado, o presente e o futuro. Então, quando você se entrega à palavra de Deus, você se entrega a Deus e vive de acordo com aquela palavra. Não é decoreba, não. Ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que vive há 30 anos falando a mesma coisa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas está faltando tudo. Mas por que está faltando? Porque ela tem a palavra decoreba na ponta da língua, mas não pratica. Não tem o entendimento. Não tem o entendimento de obedecer essa palavra. Porque se o Senhor é meu pastor, obrigatoriamente eu sou ovelha do seu rebanho. Eu tenho que ser ovelha do seu rebanho. E eu ouço a palavra do meu pastor e obedeço. Aliás, esse é um detalhe que eu vou falar. Você sabia que a ovelha, que é muito falada na Bíblia, a ovelha é o animal, é o único animal do mundo. O único animal do mundo que depende do homem, depende do pastor. 100%. Se a ovelha não tiver o pastor conduzindo-a, ela vai cair no buraco, ela vai se perder. Mesmo estando dentro do aprisco, a ovelha não sente segurança se o pastor não estiver à porta do aprisco. Mesmo que o pastor esteja dormindo à noite, a ovelha tem que saber que ali a sua proteção está garantida, porque a ovelha é o animal que depende do pastor 100%. Então, quando a gente diz, o Senhor é meu pastor, a pessoa tem que entender que, primeiro, ela tem que ser ovelha. E a ovelha obedece à voz do seu pastor. A ovelha obedece, não tenha dúvida disso, indiscutivelmente. A ovelha ouve e obedece. Mas quando a ovelha ouve e não obedece, ela não é ovelha. Ela é bode. Ela é bode. Então, amiga e amigo ouvinte, você que nos assiste neste momento tem que ter esse discernimento, esse entendimento do que significa Deus ser a palavra. Ele é palavra. Em outras palavras, eu sou Deus, eu sou o Criador. A minha palavra não volta para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz. A minha palavra não volta vazia. Então, assim é aquele que crê de verdade no Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da palavra. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e pratica, não só ouve. Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é não praticar também. Você pode ouvir e não praticar. Então, você ouve e pratica, obedece essa palavra. Então, você realmente é uma ovelha do rebanho do pastor, do Senhor Jesus Cristo. Agora, se você ouve e não pratica, não adianta você dizer, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou obreira, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou profeta, eu sou isso. Isso não adianta nada, isso é conversa fiada para boi dormir. Isso é balela. Isso é balela. Você tem que ver a sua vida. Se a sua vida, a sua conduta corresponde àquilo que Deus é, que é a palavra. Se você realmente honra a sua palavra, a palavra de Deus e a palavra que você proferir, aí sim você é ovelha do rebanho de Deus, do rebanho do Senhor Jesus. Você tem garantido um pasto verdejante. Você tem garantido águas tranquilas de descanso. Você vai enfrentar lutas, mas você vai ter a proteção do seu pastor. Essa é a minha fé. Essa é a fé que nós levamos para o mundo inteiro. A fé
de que Deus é palavra e que nós, como servos dessa palavra, obedecemos essa palavra e mantemos a nossa palavra, a nossa conduta. Então, amigo, isso, minha amiga, é um entendimento, isso é um discernimento da palavra de Deus. Você veja que quando Deus fez aliança com Abraão, ele falou Brit Milá. Lá em Israel, eles costumam dizer Milá, Zé Milá, que quer dizer palavra é palavra. Palavra é palavra. Então eles aprenderam que palavra é uma coisa muito importante. O que é palavra, que empenha a palavra, tem que cumprir aquela palavra. Você não é obrigado a falar, mas quando você faz um voto, um cumprimento, você promete, você tem que cumprir aquilo. Então, minha amiga, meu amigo, veja se a sua conduta cristã bate, combina com aquilo que você diz que crê, que é a palavra de Deus. Se não bate, então você vai ter uma vida deficiente, fracassada, seja no amor, na vida sentimental, seja na vida espiritual, seja na sua vida profissional, enfim. Você pode até ter sucesso na vida profissional, mas se você não tiver sucesso na vida espiritual, você será fracassado. Quantas pessoas... Bem, isso aí é outro assunto que eu não queria falar agora. Mas eu sei que essa é a verdade verdadeira. Deus é Espírito. Deus é palavra. Jesus disse, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é na emoção do coração, não é no sentimento, não é no oba-oba, não é louvando. Nada disso, minha amiga, meu amigo. É palavra, em espírito, em palavra, que Deus é honrado, que é glorificado, não só você proferindo, mas você assumindo a sua palavra, porque Deus é palavra. É de palavra para palavra. E a verdade é a seguinte, quem faz aliança com Deus, naturalmente, verdadeiramente, obedece, segue, pratica a sua palavra. Essa é a pessoa aliada com Deus. Deus abençoe. Tem muita coisa para falar, mas é muita coisa que talvez não vá dar para você digerir. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.